Fala pessoal, tudo bem? Sou eu, Pavone Corretor, seu especialista de imóveis aqui em Orlando, e hoje nós estamos iniciando o nosso vídeo 2 da série sobre vistos, onde eu trouxe aqui o especialista Dr. Walter Santos, advogado de renome aqui em Orlando, para poder explicar um pouquinho mais. Se você não viu o vídeo anterior, dá um pulinho lá que a gente fez um bate-papo rápido, dando algumas dicas aí sobre quem está pensando em migrar e algumas coisas bem importantes para vocês poderem aprender. Hoje nesse vídeo nós vamos falar especificamente sobre o visto L1. Dr. Walter, mais uma vez obrigado por você ter concedido aí do seu horário, que a gente sabe que é busy, que é apertado. Eu que agradeço. Vamos falar um pouquinho do visto L1? Vamos lá. O que você me fala do visto L1? Qual é a base, qual é o propósito do visto L1? Para que ele serve? Onde eles moram? Visto L1, como que eles se reproduzem? Ele foi criado pelo Congresso americano para beneficiar empresas multinacionais que quisessem transitar executivos e gerentes de outro país aqui para os Estados Unidos. Empresa grande. Esse é o objetivo do vistos. Tá. Nos anais do Congresso, lá da lei que estabeleceu o L1, você vai ver que é isso. A Embraer no Brasil quer montar uma fábrica aqui, precisa mandar os executivos aqui. Exato. Só que a lei não fala em tamanho de empresa. Ela não diz que tamanho tem que ter a empresa estrangeira, né, a brasileira, e nem que tamanho tem que ter a empresa americana. Mas o objetivo mesmo do Congresso foi beneficiar empresas grandes. Então você tem a Siemens alemã, que quer vir para cá, a IKEA sueca, que quis vir para cá se instalar e assim o fez. Mas como a lei não previa um tamanho, ele acabou numa época, eu diria que na década de 80, 90, pluralizando também a aplicação para estrangeiros com empresas menores. Pequenas empresas estrangeiras que abriam filiais americanas. Filiais são empresas que têm o mesmo controlador ou que têm a mesma composição societária. Os mesmos sócios brasileiros, 50-50, seriam sócios da empresa americana, 50-50. Ou aquele controlador brasileiro seria também o controlador teria a maioria das cotas americanas. Então elas qualificam para transitar executivos. Então, ou seja, a primeira coisa que você tem que olhar no visto L1, se as empresas qualificam, se elas têm essa mesma composição ou se elas têm o mesmo controlador. Então, por exemplo, a sua empresa não qualifica com a minha advocacia brasileira, porque os sócios são totalmente distintos. Exato. Mas a minha personalidade jurídica é outra. Mas a minha empresa americana tem o Walter como controlador. A minha advocacia brasileira também tem o Walter como controlador. Então eu poderia solicitar o L1 para algum funcionário executivo ou gerencial meu lá do Brasil. Então é importante frisar isso, né? Transferência de executivo, a base do visto. Não é um visto de abertura de filial, como muita gente tem de entendimento. Não, é que para transferir o executivo, quem pede o visto L1 é a empresa americana, que é uma filial da brasileira. Brasileira ou estrangeira? Vamos usar brasileiro porque é o nosso público-alvo aqui. Então, quem tem uma empresa estabelecida há mais de um ano no Brasil, quer ampliar a sua atividade comercial, profissional aqui para os Estados Unidos, abre uma filial aqui, existem composições societárias que eu discuto com o meu cliente qual que seria a melhor, e a empresa americana formada, com capital, pronta para operar, ou quase pronta, né? Ela pode solicitar a transferência de uma pessoa que tem exercido um cargo executivo ou gerencial. Então não é qualquer funcionário. Exato. Você não vai trazer o cara que faz o café para cá, você vai trazer uma pessoa que realmente tem um nível gerencial, um cargo grande na empresa. E aí que surge o problema, Pavone. Por quê? Porque a lei define cargo executivo ou cargo gerencial através de critérios subjetivos. Ela não estabelece, olha, executivo é aquele que controla 20 funcionários abaixo dele, ou aquele que controla vários departamentos. Não, ela não fala isso. Ela põe definições genéricas. Então, existe um grau de discricionariedade muito grande para o julgador administrativo, né, aquele que decide se o visto pode ser aprovado, se ele possa entender que cabe ou não cabe. Então aí as pessoas perguntam, mas quantos funcionários eu tenho que ter no Brasil? A lei não fala. E nunca vai falar. Assim. E nunca vai falar. Sabe por quê? Se ela falar 100 e eu tiver 101, eu vou dizer, eu preenchi o requisito legal. Então a lei não fala. Quer dizer, não fala de propósito mesmo, para poder cair na análise do oficial. Na análise discricionária subjetiva do governo americano para dizer se aquilo merece realmente vir para cá e qualifica como função executiva ou função gerencial. Então esse é o problema. Então você vai encontrar uma disparidade muito grande de decisões onde você vai dizer, bom, aquele caso que era uma empresa muito grande, tinha muitos funcionários, foi negado. E aquele outro que era uma empresa pequena, minguadinha, foi aprovado.
É verdade. Infelizmente isso existe. Não atendeu talvez os interesses que o oficial estava buscando na documentação. Exato. Há cerca de 3 anos apareceu um caso aqui de um grupo de brasileiros que comprou um hotel e fez um investimento de 3 milhões de dólares e tinham negado o visto L1, que em apelação foi revertido, porque mostrou-se que os investimentos eram altos, o número de funcionários diretos e indiretos era alto e acabaram revertendo. Mas acontece esse tipo de uma vez eu tive disparidade. Uma vez eu tive um cliente que me contou essa história. Ele tem uma empresa grande lá, abriu uma boa empresa aqui, e quando ele foi lá no Brasil estampar o visto dele, tinha uma pessoa da Oracle na frente dele. Que a pessoa da Oracle, ela chegou lá no guichê oficial da imigração, Oracle, tá bom, tá aqui, vai embora daqui. E ele teve que ir lá conversar, explicar, contar toda a história. É mais ou menos por causa disso, né? É mais ou menos por causa disso. Ele já tem um histórico no background da empresa para poder fazer a aprovação. É verdade, mas o visto existe, ele está aí, está na lei, ainda é aplicado, não com a mesma frequência que antes, porque também, infelizmente, teve muita informação inverídica utilizada nessas petições, porque ele era utilizado como forma... vamos enquadrar a pessoa como L1. Isso é errado. Ou enquadra, ou a pessoa preenche os requisitos ou não. Então existiam pessoas aí fora que criavam situações tanto para a empresa brasileira como para a empresa americana. Mas, óbvio, isso não é legal, é totalmente... Quer dizer, dava uma maquiada ali, falava, a empresa é assim, deixava ela desse tamanho para as listas da imigração. Teve grupos de consultores aí especializados que só faziam isso e a empresa nunca existia, era só papel. Um verdadeiro absurdo. E tem até hoje investigação ocorrendo, quem recebeu o green card está sujeito a perder. Tem consequências mesmo de quem recebeu o green card assim num processo fraudulento, se for comprovado, pode ir embora. Com certeza. Fruto da árvore proibida, contaminando todo mundo embora. Todo o processo. Que nem eu falei no vídeo anterior, por isso que você tem que estar rodeado de bons profissionais, seja a área que você está procurando aqui nos Estados Unidos, para não correr esse risco, né? Às vezes a oferta é demais, tem que desconfiar. Exato, e num processo desse, onde a decisão é discricionária, você não tem como garantir. Você sabe assim, olha, a empresa tem um perfil feito para esse tipo de visto, tem boas chances de ser aprovado. Então eu tenho que apontar para o meu cliente os riscos hoje. Olha, os teus riscos são esse. Tem que saber hoje. E não entrar numa aventura, porque se a empresa não tiver porte suficiente, eu não vou nem perder tempo em tentar um caso desse, porque eu já sei que a chance é muito pequena. Mas se a chance é acima de 50%, eu tenho que expor para o meu cliente se ele está disposto a correr e quer tentar. E se der, vamos trabalhar junto para fazer o melhor possível e tentar conseguir. Não, maravilha. E Dr. Walter, me fala uma coisa, assim, então você deixou bem claro de que não dá para definir qual é o tamanho da empresa, mas, assim, numa análise primordial, aquele cliente que tem uma empresa com 5, 6 funcionários no Brasil, eu tenho um fato agora de um cliente, ele tem uma empresa, um escritório de importação, mas eles são 3 funcionários, faturam 20 milhões no ano, mas são 3 funcionários. Você acha que ele qualificaria para o L1 com uma estrutura pequena dessa? Não. Ou você recomendaria que a estrutura fosse maior? Eu recomendaria uma estrutura maior. 3 pessoas, o que o governo diz é que não é suficiente para que o executivo exerça funções predominantemente executivas. Ele vai estar envolvido na operação. Ele vai estar envolvido na operação ou em outras questões administrativas que não condizem com a função executiva ou gerencial. Então, e depende até do grau de especificidade dos funcionários dele. Olha só, se eu tiver... Em regra geral, uma empresa com até 10 funcionários lá no Brasil, a chance é menos de 50%. De ser reprovado. A reprovação é muito alta. A chance de ser aprovada é menor de 50%. A chance de ser reprovada é maior. É maior, ok. Mas se eu tiver uma empresa com 10 arquitetos, são profissionais, com 10 engenheiros, eu tenho uma chance melhor. Porque aí eu tenho no topo da empresa alguém gerenciando mão de obra qualificada. E aí sim eu tenho um conhecimento técnico daquele profissional para vir para cá gerenciar outros profissionais ou para vir para cá para gerir uma atividade que demande esse conhecimento especial. Ficou bem claro. Dr. Walter, conta uma coisa pra gente. O visto L1, ele tem uma série de regras que você tem que cumprir aqui nos Estados Unidos. Primeira delas para você poder aplicar, a empresa já tem que estar aqui funcionando.
né? Você não tem como aplicar esse visto simplesmente com um lindo business plan, falando, olha, eu vou fazer isso, tá aqui o dinheiro. Você tem que vir aqui, monta a empresa, starta a operação e aí solicita a transferência do executivo para cá. A lei divide o L1 inicial entre empresas existentes há mais de um ano e empresas com menos de um ano, que são considerados escritórios novos, né? New Office. A atividade acima de um ano é atividade sistemática e contínua, é a venda de produtos e serviços por pelo menos um ano. Não é só a empresa ter aberto no papel, não é isso. Ela está funcionando na sua capacidade total. Entendi. Então, esquece esse cenário, porque esse cenário é pegar a Coca-Cola americana, quer trazer um executivo do Brasil. Ok, ela já funciona, já trabalha, tudo, ela só faz a petição, já tem toda a documentação. Vamos tratar de empresa nova, que é a maioria dos casos desses vistos, pelo menos de pequeno porte. Então, uma empresa nova, ela vai ter que montar uma estrutura para convencer o oficial imigratório de que realmente ela vai atingir naquele primeiro ano aquela projeção que o business plan, o plano de negócios, diz que ela vai atingir. Então, quanto mais próxima da operação ela puder se apresentar para a imigração, maior a chance. Daí porque é melhor que ela já esteja funcionando. Porque se ela não estiver funcionando, talvez eles não acreditem, dizendo, bom, mas não saiu do papel os seus planos. Você tem dinheiro no banco, você tem um projeto, mas e daí? Vai acontecer? Você tem que me convencer. Então, ela tem que já estar operacional ou pré-operacional, muito próxima da atividade. Quando a gente fala assim pré-operacional, ou seja, você já tem o lugar onde ela vai ser instalada, o escritório, já tem nome, website, já tem alguns funcionários, sem dúvida. Realmente só está esperando, ou já está começando a operação, sem dúvida. Só está esperando esse executivo chegar para dar o start, para pôr a roda realmente para rodar mais rápido. Sem dúvida, e uma estratégia que a gente usa dentro do possível e das limitações que a lei impõe ao estrangeiro, é em alguns casos montar a estrutura americana, começar a operação. Quando ela tiver um ano de operação sistemática e contínua, aí sim faz a aplicar, porque aí eu já vou ter o primeiro imposto de renda, ela já vai ter estoque, já passou aquela curva principal. Já passou, então ela já mostrou para que veio. Olha, eu vim para isso, realmente eu fiz isso, e agora eu preciso trazer um executivo, um gerente do Brasil para mim chegar lá, para gerar a operação e eu crescer mesmo. Aí eu acredito que o pessoal vai ficar com a seguinte dúvida, mas espera aí, Dr. Walter, mas se eu não posso trabalhar aí com visto de turista, como que eu vou aí implantar a operação? Você vai contratar profissionais que possam trabalhar. E a empresa brasileira pode enviar representantes com o visto de negócios, o B1, para examinar se a operação está sendo implantada da forma correta. Eles vêm, ficam por um período de até 90 dias e retornam ao seu país de origem. Quer dizer, ele não vai poder residir aqui, mas ele vai poder vir aqui trabalhar nessa operação, ele só não pode ser remunerado aqui, né? Exato, o trabalhar é modo de dizer, vai montar a estrutura, atuar na estrutura. Ele vai estar trabalhando para a empresa brasileira, vem para cá para ajeitar a implantação, coloca os gerentes. Da diferença do que é trabalhar aqui remuneradamente ou trabalhar para a empresa brasileira, mas o conceito é esse mesmo. Bom, Dr. Walter, para dar assim, uma finalizada no visto L1, o que você vê de prós e contras dentro desse visto L1? O visto L1, o contra que eu vejo é que a questão da discricionariedade é muito assintosa hoje em dia. Com o governo Trump, as negativas têm sido muito comuns. Então, se não for um investimento muito alto, eu acho que ele não vale a pena. Muitas pessoas que vieram para fazer o visto L1, que tinham capital para fazer o EB5, eu as convenci a fazerem o EB5, porque era muito mais seguro de obter a residência permanente. Ao passo que o L1 você ia jogar com uma série de fatores que podia dar errado em várias etapas. O L1 inicial, a primeira renovação e depois o L1 permanente. Você tem muitas variáveis, né, que você tem que cumprir. Muitas variáveis. E a empresa é um organismo vivo, ela pode viver momentos bons, momentos ruins, ela sabe como é que é. Perde um funcionário-chave, tem alguma coisa. Então isso acontece. A vida aqui é difícil, a vida corporativa não é tão simples como o pessoal imagina, tem muita concorrência. Então esse é um ponto fraco. O ponto forte do L1 é que é relativamente rápido para obter a residência permanente, dependendo da circunstância. Mas se você considerar o valor que você vai ter que investir no curso do tempo, talvez não valha a pena. Então, seja melhor ir para o empresas grandes, exatamente. Tá. E essa pergunta é justamente o que eu ia te falar para a gente finalizar. Qual é o tempo de aplicação? Chegou aqui, montou o processo, a empresa está funcionando, vou aplicar para o executivo poder vir para cá.
Quanto tempo ele demora para ter aprovação? O processo normal demora 6 meses atualmente, mas existe um processo prêmio onde a resposta é dada em 15 dias corridos. O aplicante paga, o peticionário paga $1.410 de taxa de emergência e em 15 dias sai uma resposta. Ele já analisa, já é aprovado, já vai no consulado, estampa e pode vir para cá trabalhar e tocar a empresa. É isso aí. Dr. Valdir, obrigado mais uma vez. Realmente acho que a sua explanação foi sensacional sobre o visto L1, que realmente é um visto que se usou bastante e hoje a gente vê aí cada vez menos o pessoal tem optado por ele em virtude das dificuldades, né? Eu acho que a gente conseguiu correr por todo esse visto e eu acho que na semana que vem a gente deve falar um pouquinho de EB5. Vamos falar de EB5 semana que vem? Vamos falar. Então tá jóia. É isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez por acompanhar aqui nosso vídeo. Espero vocês na próxima quinta-feira, onde o Dr. Walter vai tratar um pouquinho sobre o visto EB5, que é aquele visto famoso de investidor de $1.500.000, onde você já se qualifica para o Green Card direto. Te vejo próxima quinta-feira.